Então hoje nós vamos conversar sobre a síndrome metabólica. Como evitar o maior risco de adoecer. A síndrome metabólica ela é um transtorno complexo em que envolve alguns fatores cardiovasculares, como a obesidade, que é o aumento da gordura, e a resistência à insulina. É importante aqui nós destacarmos a associação entre síndrome metabólica e fatores de risco cardiovascular que vão elevar a morbimortalidade em 1,5 vezes e a mortalidade cardiovascular em 2,5 vezes. Como que é dada a classificação da síndrome metabólica? Pela OMS é classificado então através, toma como ponto de partida uma alteração da glicemia. Então é a presença de uma resistência insulínica em que é geralmente mensurado, então não se torna tão prático. Existe uma outra classificação que ela foi desenvolvida para uso clínico, então dessa forma não precisa da comprovação, facilitando assim a sua utilização. Como que é dada? Então através de alguns critérios, nós precisamos 3 desses critérios para poder compor uma síndrome metabólica. Então, dentre eles, obesidade com aumento da circunferência abdominal, que no homem vai ser superior a 102, na mulher superior a 88, triglicerídeo superior ou igual a 150, o HDL colesterol inferior a 40 nos homens e inferior a 50 nas mulheres, pressão arterial maior ou igual a 130 por 85 milímetros de mercúrio e a glicemia de jejum maior ou igual a 110. Tá. Mas segundo algumas referências, o que acontece? Esse ponto de corte da circunferência abdominal ser 102 para homens e 88 para mulheres, ela se torna um pouco difícil essa classificação pela diferença de etnias. Então, é recomendado utilizarem para classificação dessa circunferência abdominal para homens de 94 a 102 e mulheres de 80 a 88. Além disso, a recomendação da American Diabetes Association, o ponto de partida para a glicemia, para considerar uma alteração do metabolismo da glicose, de 110 eles passaram para 100. E isso tende a diminuir cada vez mais. Outra situação que, apesar de não fazer parte dos critérios de classificação, desses 5 critérios que eu falei, tem algumas alterações físicas, clínicas, fisiopatológicas, em que nos sugerem que existe uma resistência à insulina, que existe uma alteração no metabolismo dessa glicemia, da glicose. No caso, a síndrome do ovário policístico, a doença hepática gordurosa não alcoólica, a acantose nigricans, aquela alteração de cor, que a gente vê na região dos pescoços, em que fica uma mancha mais escura na região cervical, a microalbuminúria, estados pró-trombóticos, estados pró-inflamatórios, disfunção endotelial e hiperuricemia. Além disso, é importante durante a consulta, nós sempre avaliamos qual que é a idade do paciente, o histórico pessoal dele, se tem histórico de hipertensão, se tem histórico de diabetes gestacional, se tem histórico de AVC, na família se tem hipertensão, se tem diabetes, se tem algum estado pró-inflamatório, bem como se usa algum tipo de medicamentos hiperglicemiantes, no caso dos beta-bloqueadores, dos diuréticos e dos corticoides. Por quê? Nós entendemos então que está ocorrendo uma inflamação nesse organismo. De acordo com a OMS, os fatores de risco mais importantes para a mortalidade relacionados às doenças crônicas não transmissíveis são hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia, a ingestão insuficiente de frutas, verduras, leguminosas, além do sobrepeso e obesidade, inatividade física e tabagismo. Tá, diante dessas alterações, o que acontece? Na prática ortomolecular, nós consideramos que essas doenças, diabetes, o sobrepeso, a obesidade, a hipertensão, até mesmo o Alzheimer,
outros tipos de doenças, elas são de caráter inflamatório, mas não por um agressor como uma bactéria. É uma inflamação crônica, subclínica, que se estende ao longo do tempo, ocasionando então essas doenças futuramente. E o que nós vemos é que essas doenças, elas não são tratadas com a mesma atenção do seu caráter inflamatório. É uma inflamação sistêmica de baixo grau, mas ela se mantém, tornando então as doenças que aparecem futuramente. Então esse processo inflamatório sistêmico, ele começa onde? Ele é disparado no trato digestivo, a nível de intestino, através da hiperpermeabilidade intestinal, em que algumas toxinas, que são os disparadores, os lipopolissacarídeos, de bactérias gram-negativas, eles atravessam através dessa barreira, dessa hiperpermeabilidade do intestino, vão ganhar a corrente sanguínea e vão causar algum tipo de inflamação. Eles atuam em receptores, no caso o Toll-like receptor, e que vai ativar enzimas, enfim, vai chegar a um nível de resistência à insulina. Então, através de um disparador a nível intestinal, eu vou ter uma resistência à insulina. Diante desse quadro, estabelece-se as outras situações de hipertensão, alteração de obesidade, sobrepeso, alteração da dislipidemia. E a gente vê que ocorre uma situação de mão dupla, porque a partir do momento que houve uma desregulação dessa glicemia, vai ficar mais difícil a perda de peso, e num paciente obeso, a alteração da glicemia geralmente está presente. Então, entender esse organismo como um todo, um organismo inflamado, nós conseguimos atuar naquela causa, no que está levando a essa alteração. Como que vai se basear o tratamento? E lembrando que indivíduos magros é mais difícil de fazer essa associação com resistência à insulina, Porque na síndrome metabólica ocorre o quê? A alteração da glicemia, começa com a resistência insulínica, alteração da pressão, dislipidemia e obesidade, sobrepeso e obesidade. Nos pacientes magros fica mais difícil essa comprovação de resistência insulínica. Hoje em dia, com a análise da composição corporal, nos facilita muito mais. Mas geralmente, em alguns casos, é necessário fazer uma curva glicêmica associada a uma curva de insulina para conseguir detectar e então comprovar, porque vocês viram, conforme conversamos um pouquinho antes, em relação às classificações. A OMS preconiza através do exame laboratorial de ter a comprovação da resistência insulínica. A outra classificação não, ela sugere 5 critérios que eu preciso ter 3 deles para ter então uma síndrome metabólica. Como vai se basear o tratamento dessa síndrome metabólica? Primeira coisa, o plano alimentar. E aqui o plano alimentar, na verdade, é destinado para perda de peso. E aqui na clínica nós contamos então com nutricionistas em que a gente consegue ter uma abordagem completa do nosso paciente. Por quê? Nós conseguimos ter um olhar sobre ele, nós, o nutricionista juntos. Então, conseguimos definir um melhor plano de tratamento para ele chegar no seu objetivo. Além disso, é prescrição atividade física? Precisa se movimentar, diminuir fatores inflamatórios, fatores de risco cardiovascular, precisa mudar a composição corporal para garantir então essa longevidade, essa saúde no geral. Controle do estresse, cessar o tabagismo, controle da ingesta de bebida alcoólica, por tudo isso vai causar, podem ser os disparos para começar então essa inflamação no nosso organismo. Como a síndrome metabólica compreende então todas essas alterações, o nosso olhar tem que ser de forma integral, começar então pelo plano alimentar, passando por orientações de cessar o estresse, enfim. E aí, o que mais que nós podemos? Existem outras suplementações que nós podemos associar para estar desinflamando e conseguindo melhorar esse metabolismo, tá? No caso aqui, em que nós temos os nossos tratamentos injetáveis, o que facilita muito a absorção da medicação, enfim, e o resultado, ele vem mais rapidamente. Porque se eu entendo que essa inflamação começou por algum motivo a nível intestinal, vai ficar mais difícil
de o que eu passo por via oral, ele fazer o seu efeito logo na primeira vez que eu estou utilizando. Por esse motivo, alguns medicamentos, algumas suplementações que nós fazemos aqui na clínica através da reposição, seja através dos meios injetáveis, eles garantem que sejam mais eficazes. No caso, o ácido alfa-lipoico, ele é um antioxidante muito potente, em que ele vai fazer, além dessa varredura no nosso organismo, melhorando a questão de antioxidação, um organismo inflamado, lembre-se sempre, ele vai fazer essa parte de antioxidação, ele atua muito no metabolismo da glicose, porque ele melhora a captação muscular de glicose, reduzindo a glicemia, então melhorando o perfil do metabolismo da glicose. Isso nós conseguimos fazer aqui. Testosterona. A terapia de reposição hormonal com testosterona, no caso dos homens, é muito interessante essa associação. Por quê? Lembra que eu falei que algumas situações ocorrem uma via de mão dupla? Num homem em que começa a partir de uma certa idade, começa com obesidade a nível visceral, né, a nível de gordura abdominal, que apresenta então alterações do humor, dificuldade de perda de peso, que é uma pessoa que está com diminuição da capacidade de trabalho, perda de libido, perda de força, geralmente ele se encontra então com baixos níveis de testosterona. Num paciente com baixo nível de testosterona, eu comentei que existe o aumento da gordura visceral ou da gordura abdominal em si. Então fica difícil o sobrepeso manter um nível de testosterona adequado, e quando a testosterona está baixa, uma das alterações que nós verificamos é o aumento dessa gordura abdominal. Então sim, a terapia de reposição hormonal se torna imprescindível para esse perfil de paciente. Lembrando que a testosterona não é apenas para melhorar o desempenho sexual, ela age em praticamente todo o nosso organismo. Então até a nível de humor do homem, ela é essencial. E nós fazemos a terapia de reposição aqui na clínica. E por último não, porque tem a vitamina D e as vitaminas do complexo B. A vitamina D, além de ser importantíssimo a nível de imunidade, a nível de disposição, ela é importante para a redução dos níveis de pressão arterial. Ela consegue agir a nível, diminuindo os níveis de renina, os níveis circulantes de renina, além de conferir uma proteção cardiovascular. Por quê? Ela vai, na verdade, diminuir a expressão de linfócitos e macrófagos na placa de ateroma, bem como a inflamação nesse vaso. Então, ela atua diretamente no fator inflamação dos vasos, melhorando, então, proteção cardiovascular e ajudando a diminuir os níveis pressóricos. E as vitaminas do complexo B, em específico a niacina, é muito utilizada, então, para melhorar a questão da dislipidemia, essa alteração do HDL, do LDL, enfim, dessa dislipidemia no geral. Então, nós podemos abordar o paciente de uma forma integral aqui na clínica, atuando nesses fatores inflamatórios, atuando nesses disparadores, o paciente que chega para nós com um perfil de síndrome metabólica, nós conseguimos melhorar todos os seus padrões e evitando então que isso se desenrole em doenças crônicas mais difíceis de serem até seguidas e conseguir diminuir a sua progressão. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou aqui para responder, ok? Até mais, pessoal. Tchau!